E nesse vídeo vamos resolver a questão 13 do concurso da Câmara Municipal de Taubaté, São Paulo, aplicada em 2022 pela banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões, certo? Então, essa questão é bem bacana, certo? E ela está dentro do assunto de frações. Então, sempre que eu for resolver uma questão agora, eu vou se debruçar um pouco sobre o assunto que está por trás, né, de como resolver essas questões, certo? Então, essa questão 13 diz o seguinte: Marlene gasta 1/4 do seu salário com aluguel e, do que sobra, ela gasta 1/3 com alimentação. Após pagar o aluguel e a alimentação, a fração do salário de Marlene que sobra para as outras despesas é. Então, vamos lá. Como ele está tratando aqui de um salário, de um determinado valor que ele não forneceu, esse valor, ele significa que ele é um valor inteiro. Ou seja, e um valor inteiro a gente representa pelo 1. Vou até colocar aqui, ó, inteiro. Vou colocar assim, ó, valor inteiro, ó, valor inteiro. Ele é representado pelo número 1, tá? Ok. Então, significa o seguinte, que eu vou anotar aqui o salário dela representa 1 inteiro. Quando ele diz aqui, ó, Marlene gasta 1/4 do seu salário com aluguel. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, aluguel. Quanto que é o aluguel dela? É o quê? Marlene gasta 1/4, né, de salário com aluguel, ou seja, 1/4 do salário dela com aluguel. E do que sobra, ela gasta 1/3 com alimentação. Então, se 1/4 do salário vai para aluguel, quanto que sobra? Sobra exatamente, ó, 1 inteiro menos 1/4. Se você já fosse um pouquinho mais habilidoso com esse tipo de situação, você ia perceber que 1 inteiro menos 1/4 seria 3/4. Mas como é que a gente descobre isso, tá? Aí a gente coloca 1 aqui, ó, tira um mínimo entre 1 e 4, a gente sabe que é o próprio 4, a gente faz 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, aí dá 4. Pega esse menos, coloca aqui, e 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, isso daqui é 4 menos 1, que é 3, ó, sobre 4. Então, o que sobrou, vou botar até aqui, ó, sobrou, certo? O que? 3/4 de quê? Só que aqui é do salário, certo? Só que ela está dizendo que, ó, do que sobra, ela gasta 1/3 com alimentação. Então, perceba, esse 1/3 não é em relação ao salário, é em relação ao que sobrou. O que sobrou é 3/4. Então, eu vou colocar aqui, ó, alimentação. A alimentação, ela gasta 1/3 de quê? 1/3 de 3/4. Então, quando a gente tem esse de, ó, de, a gente troca por multiplicação, 3 sobre 4. Então, a gente tem que fazer, ó, 1/3 vezes 3/4. Veja que isso é simples de fazer, porque a gente tem 1 vezes 3, que dá 3, 3 vezes 4 dá 12. Então, a gente pode simplificar 3 com 3, ó. Então, a gente vai ter 1/4 também. Só que agora esse 1/4 é o quanto que ela gasta em alimentação em relação ao salário, certo? Então, ela pergunta aqui o seguinte, ó, após pagar o aluguel e a alimentação, esse I é mais, ó, pagou o aluguel, mais a alimentação, a fração do salário Marlene, que sobra para as outras despesas é. Então, basicamente, você tem que somar a alimentação, certo? Mais o aluguel, certo? Vê, a alimentação foi 1/4 e o aluguel também foi 1/4. Então, a alimentação 1/4 mais 1/4. Veja que aqui a gente está somando frações, ou seja, soma de frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador, que é 4, e soma os numeradores, ou seja, 1 mais 1. Então, 1 mais 1 é 2, dividido por 4. Então, isso daqui é o que sobrou, tá? Ou seja, ele pergunta aqui, a fração do salário Marlene que sobra
Para as outras despesas é 2 sobre 4. Só que você olhar as alternativas, não tem essa fração. Então você pode simplificar em cima por 2 e embaixo também por 2, sempre no mesmo número. Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1, dividido por 4 dividido por 2, sobra 2. Então a fração que sobrou é 1 sobre 2, ou seja, letra C, o nosso gabarito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, eu vejo você aí no próximo vídeo.